Fala, professores, tudo bem com vocês? Hoje veremos algumas possibilidades do uso pedagógico da tecnologia digital Kahoot. Então vamos lá. Primeira possibilidade que eu trago aqui para vocês é a questão da explicação dos principais assuntos da aula. Como isso? Então, o professor faz lá o jogo, como vocês já aprenderam nos vídeos anteriores ali, como mexer na ferramenta ou na tecnologia digital Kahoot. E você vai então elaborar perguntas que vai ajudar a preparar os alunos para a aula, para os assuntos que virão. Serão discutidos, debatidos e o professor ali colocará alguns desafios e algumas atividades. Então, a explicação dos principais assuntos da aula é um pequeno quiz, é algum jogo aí de perguntas e respostas no início da aula que vai testar um pouquinho dos conhecimentos prévios do aluno e já vai trabalhar os principais temas que a aula vai ali se aprofundar e se apropriar para que o aluno de fato aprenda dentro daquela intencionalidade que o professor tem na aula. Então, é uma pequena introdução, fica bem interessante, os alunos gostam e eles começam a ter um panorama da aula, do que eles vão aprender ali da aula, e é bem interessante mesmo. Bom, uma outra possibilidade é a avaliação diagnóstica. Então, o professor ali só quer realmente ter um termômetro ali do que o aluno já sabe sobre aquele assunto. Ele pode até compartilhar o link das perguntas do Kahoot até antes da aula. E aí ele pode, então, na parte dos resultados, analisar e ver qual é o nível de conhecimento da turma sobre aquele assunto. Então, ele pode fazer também durante o início da sua aula também, e ele tem como principal objetivo medir aí o conhecimento de fato dos alunos. Uma outra possibilidade é uma avaliação formativa. Então, o que que eu digo como avaliação formativa? O que é avaliação formativa? É aquela avaliação no processo, ou seja, eu posso até fazer no final da aula, mas eu não faço no final do curso ou no final da conclusão daquele assunto. Eu faço no desenvolvimento daquele assunto. Então, eu não preciso necessariamente ser no final da aula, pode ser no final de um pequeno bloco para ver se os alunos entenderam, mas para dar continuidade ao próximo. Então, não é uma avaliação final, notas, não. Avaliação formativa, avaliação no processo, é para ir medindo e mensurando ali o que os alunos estão aprendendo. E aí o professor vai ter um termômetro se ele deve voltar, recuperar algum assunto ou que se ele pode ir avançando. Uma outra possibilidade é o trabalho em equipe, né? O Kahoot, ele tem a possibilidade de você dividir por equipes e incentivar o trabalho colaborativo. Então, a partir ali de uma aula, de uma pesquisa, de um estudo que o professor propõe ali na aula e até uma pesquisa em grupo, o aluno faz a pesquisa e tal, e depois o professor traz algumas perguntas sobre aquele estudo, sobre aquela pesquisa, para ver se o pessoal compreendeu aquele assunto. Só que aí ele divide em grupos. E interessante que quando as perguntas estão em formato de equipe, os alunos ali têm um tempo para debater, discutir um pouquinho entre eles qual que é a resposta correta e eles precisam responder ali em nome do grupo. Então, só uma pessoa do grupo vai ter o Kahoot aberto e o grupo vai decidir qual é a resposta correta e aquela pontuação vai para a equipe. E aí fica um trabalho bem interessante, bem dinâmico, eles gostam bastante e estimula aí a colaboração e a troca entre os pares. E por último, a questão da gamificação. O Kahoot ele traz os elementos da gamificação para a aula, essa ideia do jogo. E uma dica que eu dou, se você for trabalhar como um formato de jogo, de competição, onde ali a gente vai valorizar a questão dos pontos e a gente quer ver a performance, quem vai ficar em primeiro, em segundo, em terceiro lugar, tal, se for o foco, né, trazer essa questão da gamificação mesmo, tipo uma competição, é importante
O professor parar, às vezes, durante uma pergunta ou outra, para poder também, às vezes, tirar alguma dúvida, uma pergunta, às vezes, muita gente errou, não só fazer um jogo, às vezes, direto, porque, às vezes, os alunos erram e nem percebem o que erraram, nem compreendem por que erraram. Então, eu utilizo dessa forma, eu vou parando em algumas perguntas que eu vejo que muita gente errou e e ali explico durante o período mesmo do jogo, porque eles prestam atenção, porque eles estão querendo que a gente avance ali para ver quem que vai ser o campeão do jogo. Tá bom? Mas algumas questões a gente pode deixar por último também, se for alguma coisa mais complexa, a gente deixa para retomar no final do jogo, depois que a gente tem lá o placar final. Ok? Então é isso, professores. É algumas dicas de como utilizar o Kahoot de uma maneira pedagógica. Sempre lembrando, o professor não pode perder a intencionalidade dele, o que ele quer que o aluno aprenda com todo essa estratégia pedagógica. Ok, pessoal? Um grande abraço, valeu, até mais.